E aí, erros comuns que novos designers de UX cometem e como evitá-los? Se você é novo no mundo de design, ou de UX, ou de UI, ou Product Design, e está começando a sua carreira, esse vídeo vai ser super útil. Vamos falar sobre erros mais comuns que novos designers como você podem cometer e vão cometer. E mais importante, como evitá-los. E já inicio o vídeo com a seguinte ideia: todos nós vamos errar, e muito inclusive. Não só no início da carreira. Os melhores profissionais nos melhores times erram, sempre. Claro que com mais experiência e responsabilidade, os erros são mais calculados. Tentamos manter um limite seguro de risco. Mas hoje eu quero te mostrar quais são os erros e quais são as dicas, para que talvez você, logo no início da carreira, já saiba controlar risco. Vamos conversar um pouquinho? Erro número 1. Não entender a importância da pesquisa de usuário. Um erro muito comum entre novos designers de UX e de UI é pular ou até negligenciar a pesquisa de usuário. Às vezes os designers podem ficar tão empolgados em criar algo visual e bonito e focar na estética que se esquecem que o seu trabalho é entender as reais necessidades e problemas do usuário e não só fazer a tela. Uma solução. Antes de começar qualquer projeto de design, é crucial realizar uma pesquisa detalhada com seus usuários. Entender o seu público, suas necessidades e as suas dificuldades. Isso inclui entrevista com o usuário, formulário, fazer um questionário, teste de usabilidade, teste etnográfico. Lembre-se, o design começa com o usuário e não com a estética. Começa no problema e não no Figma. Exemplo prático. Ao invés de partir direto para a criação de wireframes e design, comece com perguntas como: quem são os usuários? Quais são os problemas que eles tentam resolver ou que querem resolver? Como que eles resolvem esse problema hoje sem a minha solução que eu vou pesquisar e vou tentar encontrar? O que é considerado uma boa solução para os usuários, para o produto e para a empresa? Questionamentos, questionamentos, questionamentos e levantamentos de informações. Dessa forma, você consegue entregar um produto que é mais seguro, mais sólido, melhor informado do que uma decisão baseada apenas em estética. Erro 2. Focar apenas em estética e ignorar a funcionalidade. Um erro comum é focar demais na estética e em como as coisas se parecem e esquecer de como as coisas se funcionam ou deveriam funcionar. Funcionalidade é importante, facilidade é importante, intuição é importante. Muitos novos designers têm a tendência de criar interfaces que são belíssimas, vide, Dribbble e Behance, mas que não funcionam tão bem assim, ou talvez nem podem ser construídas tecnicamente. São difíceis de utilizar, é o famoso pular no Figma muito cedo. Solução: vamos tentar criar um equilíbrio entre beleza e funcionalidade, beleza e solução. Lembrar sempre que o design precisa ser funcional antes de ser bonito. Ele primeiro funciona, depois ele é belo. Ele não é belo e depois ele funciona. Uma boa interface deve ser intuitiva e fácil de navegar, utilizando padrões de design que ajudam o usuário a completar tarefas com o mínimo de esforço possível. Exemplo prático: sempre que for desenhar aplicativo, utilize padrões Apple e Google. Eles têm 2 bibliotecas de patterns gigantescas. Sempre que for desenhar para a web, utilize padrões de construção como ShadCN, Tailwind CSS e outros repositórios de componente, incluindo grids, tipografia, espaçamento, tamanhos. Tudo isso importa, mas que seja funcional. Pessoas que utilizam produtos de forma geral nem sempre vão perceber o seu cantinho arredondado ou o seu carinho com o pixel, mas elas vão sempre reclamar se não conseguirem completar ações básicas. Não é sobre ser belo e não funcionar. Não é isso que eu estou falando. Pode ser belo, mas tem que funcionar. Porque se não funcionar, resultado negativo. E aí não adianta, beleza. Erro número 3. Não testar o design com usuários reais. Usuários reais são diferentes de personas. É importante ter contato com quem usa o produto. Esse erro é diferente do primeiro erro. O primeiro erro é não fazer pesquisa. Esse é não falar com o usuário real. Muito designer que está começando, muitas pessoas que pensam assim: se eu tenho um relatório de dados, tá bom. Se eu tenho um relatório do Google Analytics, tá bom. Tá bom, mas não é o suficiente. Usuários reais, eles são diferentes de personas ou relatório de dados. É importante você ter contato com quem usa o produto no mundo real. Com quem gostaria de usar também é importante. Porque quem usa seu produto vai reclamar muito. Quem gostaria de usar o seu produto vai te dar ideia. As duas perspectivas é que vão te ajudar a informar melhor
como desenhar um bom produto. Viu que é importante? Então, não fazer pesquisa é um problema e não fazer pesquisa com o usuário é outro problema. Solução: realize teste de usabilidade, teste etnográfico, entrevista com o usuário, o quanto antes. E sempre também. Não só uma vez, mas sempre. Isso pode ser feito com um protótipo simples, onde você observa o usuário interagindo com o seu design. Essa fase de teste com o usuário é essencial para garantir que os usuários consigam navegar e entender sua interface sem frustração. E se tiver frustração, pergunta. Você já está com o usuário? Faça a pergunta. O que aconteceu? O que você está sentindo? Como que você acha que isso deveria acontecer? Exemplo prático. Ao testar um protótipo, observe as reações dos seus usuários. Perceba sobre como eles acham intuitivo ou não, o que deixou confuso ou não. A partir desses testes, você pode melhorar o design do seu produto e evitar erro caro no futuro. Então, falar com o usuário real não é sobre tirar foto para o Instagram, que eu sei que vocês adoram, ou tirar print screen da ligação que você fez com a entrevista com o usuário. Não é sobre isso. É sobre evitar custo, é sobre reduzir risco, é sobre se informar melhor para não tomar uma decisão baseada em opinião, mas para tomar uma decisão baseada em informação. Informação essa que veio de quem paga você, de quem paga o seu produto, de quem paga a sua empresa. Num grande volume, a gente pode imaginar que todo produto, quem banca ele, não é a empresa, é o usuário. Erro número 4. Ignorar a importância de feedback e colaboração. Muitos iniciantes tentam trabalhar sozinhos, o lobo solitário, e acabam ignorando o feedback de colegas e stakeholders. Isso pode levar a um design quebrado, sem considerar diferentes perspectivas ou melhorias que poderiam ser feitas. Vale ressaltar que feedback, mesmo que muito negativo, não é sobre você, é sobre o produto. Então, desde hoje, de agora, você está começando sua carreira, não tenha medo de feedback. Feedback é escada, feedback é aprendizado e feedback é necessário. Em todo momento da tua carreira, pelos próximos 20 anos, é necessário. Solução: busque sempre feedback de outros profissionais e stakeholders, como desenvolvedores, gerentes de produto e outros designers, o mais cedo possível. Mesmo que um rascunho no papel e caneta, busque feedback. A colaboração ajuda a enriquecer o design, a enriquecer a sua carreira e melhora o produto final. Não tenha medo de receber crítica. Crítica é oportunidade de crescimento pessoal, profissional e do produto. Exemplo prático: ao revisar o seu design com colegas, pergunte como ele pode ser melhorado. Se há algo que pode ser mais eficiente ou se há algo que não está claro o suficiente. O feedback construtivo vai melhorar o seu trabalho. E você precisa entender que o feedback, ele pode vir rude, ele pode vir sem você pedir, ele pode vir numa hora que você não está bem, mas ele é necessário. Sem feedback não tem crescimento, nem do produto e nem seu. Erro número 5, não considerar a acessibilidade no seu design. Outro erro que muitos novos designers cometem é não considerar a acessibilidade de forma intrínseca ao produto. A acessibilidade é essencial porque garante que todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiências, imparidades permanentes ou temporárias, possam utilizar o seu produto sem dificuldade. Eu sei, mas é muito difícil fazer com que o produto seja AA ou AAA. Eu sei, mas é necessário. Sempre pense na acessibilidade do seu design. Isso inclui ter contraste de cores adequado, adicionar textos alternativos para imagens e mídia, garantir que o site ou aplicativo seja navegável por teclado, entre outras coisas. Ao projetar o seu produto, pergunte: isso é acessível para todos ou para mim? Dica: recomendo uma leitura da documentação WCAG, famosa WCAG, e até mesmo procurar por Gov UK Accessibility e entender os pontos mais importantes. No website do Gov UK, inclusive, se você quiser digitar no Google aí, Gov UK Accessibility Poster, você tem uma série de PDFs e posters que facilitam o entendimento do que é acessibilidade digital. Olha eu quebrando um galho. Vamos para mais um problema. Erro 6. Não priorizar a performance do seu produto. Muitos novos designers de UX esquecem de considerar o impacto da performance do seu design. Às vezes o design pode ser bonito, belíssimo, prêmio Dribble, prêmio Behance. Mas se o site ou aplicativo for lento, a experiência do usuário vai ser comprometida. Se o website não for legível,
a experiência vai ser comprometida. Se o usuário não conseguir completar uma ação, a experiência vai ser comprometida. Se o uso da sua iconografia for confuso, a experiência vai ser comprometida. Bem, aqui a solução. Sempre tenha em mente a performance do seu produto. Design e performance precisam caminhar juntos. Evite designs muito pesados, com imagens gigantescas, que fazem com que o website fique lento ou pesado. Animações desnecessárias que podem prejudicar a velocidade do carregamento. Vale ressaltar que nem todo mundo está numa internet maravilhosa de 1 GB por segundo ou num 5G, por exemplo. Às vezes as pessoas estão em 3G. Às vezes a pessoa está num Wi-Fi do trabalho que é lento. Então você precisa considerar a utilização de ferramentas. Como o Google Analytics ou o Google Speed para checar a sua página. O Power Mapper, que é uma ferramenta incrível, para tentar entender melhor o que pode ser melhorado no seu produto. E eu posso te garantir algo. Tem muita coisa para ser melhorada. Sempre tem. E é isso. Em resumo, esses foram alguns dos erros mais comuns de novos designers de UX, UI ou Product Design. Erros esses que vocês vão cometer ou já cometeram ou vão cometer de novo. Mas a boa notícia é que todos eles podem ser evitados com prática, atenção, aprendizado e uma abordagem centrada no usuário e não baseada em design, Figma ou opinião. Não é mesmo? Lembre-se, errar faz parte do processo e aprender com os erros é o que nos faz crescer como profissional. Errar e ficar insistindo no erro, aí é burrice. E não tenha medo de errar como o Júnior. É a sua oportunidade de errar em tudo, toda hora e poder aprender. Errem, mas errem com atenção. Errem com cálculo de risco. Errem sabendo que estão errando. Ou errem e aprendam com o erro. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário, deixa seu like, compartilha com os amiguinhos e vejo vocês no próximo. Fui!